Eu vou ser bem breve, porque a palavra que Deus quer trazer para você nessa noite é uma palavra de mudança. É uma mudança que Deus vai fazer na sua mentalidade em nome de Jesus. Nós estamos comemorando essa linda festa com o tema Costurando Tendas. E não tem como a gente ir lá desde o início, quando Deus começava a revelar sobre as tendas. Na verdade, de Gênesis a Apocalipse a gente ouve falar sobre elas. E o livro de hoje que eu quero abrir, quem é apaixonado por Jesus aí? Quem é crente de verdade? Vamos ver se são. Quem é que está com a sua Bíblia impressa na mão? Vai falando, Deus. Não abra mão dos seus costumes, viu? A Bíblia no telefone celular é muito bom, mas a Bíblia impressa, ela revela que você é crente de verdade. A Bíblia impressa, ela revela que você não tem vergonha de ser chamado de cristão, de crente. No livro de Êxodo, capítulo de número 33, versículo de número 7, nós vamos ler do 7 ao 9, que diz assim: Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. A tenda da? Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía à tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda. E olhavam pelas costas até nela ele a entrar. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia uma coluna de glória. Descia uma coluna de nuvem de glória. E punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Olha a intimidade, o relacionamento que Moisés tinha com o Senhor. E o local que tudo isso acontecia era dentro da tenda. A palavra de Deus nos fala, esse texto que acabamos de ler, que Moisés armava a tenda e lá ele buscava a presença de Deus. Era lá que ele via o manifestar da glória de Deus. Era lá que ele via Deus face a face. Era lá que ele criava um relacionamento íntimo com Deus. Era lá que ele era tomado pela presença de Deus. A Bíblia fala que quando Moisés saía da tenda, o rosto dele brilhava com a glória de Deus. Eu estou toda arrepiada, porque essa mesma glória está neste lugar. E quando você sair desta tenda, muitos vão ver o seu rosto brilhar. Quando Moisés saía da tenda, o rosto dele brilhava, porque lá dentro da tenda, ele buscava a Deus. Buscar-me-eis e me achareis, como buscar de todo o vosso coração. Ele cumpria isso. Ele não abria mão de estar na presença de Deus. Era algo que ele almejava, a ponto dele revelar ao Senhor no versículo 15. Ele falava: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não irei. Ele sabia que ele era dependente, totalmente dependente da presença de Deus. E eu costumo falar igual o nosso pastor Jerônimo: a presença de Deus, ela é viciante. Quanto mais a gente sente, mais a gente quer. Quanto mais a gente busca, a gente quer. Quanto mais a gente busca, a gente acha. Quanto mais a gente busca, a gente acha. A presença de Deus tem que ser o seu fôlego de vida. Tem que ser o seu maior motivo de viver. O tema dessa palavra de hoje é tenda, templos e palácio. Todas as igrejas no mundo, que hoje são templos e palácios, um dia foram tendas. Todas as igrejas, elas iniciaram dentro de uma tenda.
E era tão maravilhoso, quando falava que ia chegar a tenda dos milagres, sempre chamava tenda dos milagres. Quando passava o carro anunciando, vai chegar aqui nesta cidade pastor Mário de Oliveira com a cruzada da tenda de milagres. Ah, meu irmão, todo mundo já sabia, já se apressava, preparava roupa, assim como você fez esses últimos dias. Preparava a roupa que você ia para a igreja, ficava empolgado, entusiasmado. Sabe esse entusiasmo que você teve para vir numa festa? Deus quer ele todos os dias. Todos os dias. E as pessoas ficavam, nossa, vai chegar a tenda, eu não vejo a hora. E sabe por quê? Porque dentro da tenda Deus abria os olhos do cego. Porque dentro da tenda Deus abria a boca do mudo. Dentro da tenda Deus fazia o surdo falar. Dentro da tenda o paralítico andava. Dentro da tenda essas pessoas que estão mortas espiritualmente levantavam e davam glória a Deus. Dentro da tenda o paralítico andava. Dentro da tenda o coxo andava. Dentro da tenda o leproso era curado. Dentro da tenda a estéril dava luz. Dentro da tenda acontecia milagres, prodígios e maravilhas. E eles tinham sede de ir para a tenda. Eles sabiam que dentro da tenda aconteceria muitos milagres. E o que mudou hoje? O que mudou? Estamos em templos, estamos em palácios, e acabou o entusiasmo? Acabou a busca? Não. Porque Deus continua operando milagres, prodígios e maravilhas. Porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será eternamente. Eu não sei na sua igreja, mas na minha igreja o cego enxerga. Na minha igreja o coxo anda. Na minha igreja o paralítico levanta. Na minha igreja tem casamento restaurado. Na minha igreja o Deus, Ele levanta o pobre do pó. Na minha igreja tem milagre. Na minha igreja tem libertação. Na minha igreja tem cura divina. Na minha igreja o pobre é levantado do pó. Na minha igreja há milagres. Na minha igreja tem presença de Deus. Nada pode mudar diante da sua busca ao Senhor. O mesmo Deus que operava nas tendas, Ele hoje opera dentro dos templos e palácios. A Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 2. João Batista estava preso. E ele preso, ele olha para os discípulos dele e fala assim: sumiu. Acontece, viu? Quando ele está lá na cadeia, ele olha para os discípulos dele e fala assim: pergunta a Jesus se Ele mesmo é Cristo ou se eu vou ter que esperar por outro. Sabe onde Jesus estava? Dentro da tenda pregando. Jesus estava dentro da tenda pregando. E quando os discípulos chegam lá e falam: Jesus, nós somos discípulos de João Batista, e ele mandou que a gente viesse aqui e te perguntasse se o Senhor é mesmo Cristo, o Filho de Deus, ou Ele vai ter que esperar por outro. Aí Jesus responde aos discípulos: vai lá e diga a João que aqui na tenda os cegos enxergam. Vai lá e diga a João que aqui na tenda os mudos falam. Vai lá, João, e diga para ele que aqui na tenda os surdos ouvem. Vai lá e diga a João que aqui na tenda os paralíticos andam. Vai lá e diga a João que aqui na tenda o coxo anda, o leproso é curado, o pobre é levantado do pó. Vai lá e diga a João que enquanto você duvida, eu vou fazer um milagre na vida daquele que não duvida, na vida daquele que crê. Vai lá
diga, João, que enquanto João duvida, eu estou fazendo milagre na vida daquele que não duvida, na vida daquele que crê. Jesus pregava nas tendas e o milagre manifestava. A glória de Deus manifestava. O poder de Deus era manifestado através de Jesus. Jesus operava milagres, prodígios e maravilhas. Dentro da tenda havia o sobrenatural de Deus. Jesus se manifesta na tenda conforme a sua necessidade. No livro de Hebreus, Paulo, Atos 18:3, perdão. Paulo, ele era um construtor de tendas. Ele tinha como profissão construir tenda. E aonde que ele ia, a cidade que ele ia, ele construía uma tenda. A cidade onde ele encontrava, ele armava a tenda e lá Deus operava através da vida de Paulo. Era dentro da tenda que, junto com Paulo, Deus operava os mesmos milagres que ele operou no livro de Êxodo que nós lemos, no livro de Mateus que nós lemos, os mesmos milagres. Paulo, através da vida de Paulo, dentro da tenda, Deus curou os cegos. Dentro da tenda, Deus fez o mudo falar. Dentro da tenda, Deus ressuscitou o morto através da vida de Paulo. Dentro da tenda, teve casamento restaurado. Dentro da tenda, teve batismo com o Espírito Santo. Dentro da tenda, eles expulsaram demônios e pessoas foram libertas. Dentro da tenda, continua havendo milagres. Nós falamos sobre a Aimee, sempre Mark Fashion, a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. E vocês viram aqui o vídeo dela pregando para multidões, dentro da onde? Das tendas. E sempre que ela ia pregar dentro da tenda, havia milagre. A pastora Aimee, ela tinha a unção, ela tinha o dom de operação de milagre. Ela orava pelo cego e o cego enxergava. Ela orava pelo mudo e o mudo falava. Ela orava pelo surdo e o surdo ouvia. Ela orava pelo braço quebrado e o braço era colado na hora. Ela orava pelo paralítico e o paralítico andava. A mesma unção que está na Aimee, está em todos nós, porque nós temos a unção que nós respeitamos. Quando a Aimee, ela coloca no estatuto da nossa igreja, ela fala assim: olha, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e Ele será eternamente. Sabe por quê? Que você ainda está sentado no seu lugar? Que você não entendeu que Jesus está neste lugar. E quando Ele está no lugar, existem milagres, acontece libertação, acontece cura. Porque Jesus, Ele se manifesta conforme a sua necessidade. Ainda de pé no seu lugar, eu quero dizer para você que a presença de Deus, ela vai se manifestar neste lugar. O mesmo Deus que operava milagres, prodígios e maravilhas dentro da tenda, Ele está aqui dentro do templo. Ele está dentro do palácio e Ele vai operar na sua vida. Ele vai operar na sua vida. Qual que é a sua necessidade? Ele vai agir conforme a sua necessidade. Você precisa de uma cura? Jeová Rafa está aqui. Você precisa de uma libertação? Você precisa de uma restauração no casamento? Eu quero te dizer que este momento agora, Deus vai levar sobre ele todas as enfermidades, todas as suas frustrações, todos os seus traumas. Só Deus sabe como que você entrou aqui. Neste momento nós vamos orar por você que encontra com uma enfermidade no seu corpo físico, no seu corpo emocional,
ou até mesmo espiritualmente. Você que está com uma dor no seu corpo, uma enfermidade que médico não descobre, remédio não cura. Você talvez foi diagnosticado por uma doença, uma enfermidade que há anos você faz tratamento. Você talvez está com uma enfermidade emocional, tomando remédio para dormir, tranquilizante, não consegue se libertar dele. Você está com um problema de fertilidade. Deus está aqui nessa noite. Deus está aqui nessa noite. E Ele vai